Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Nesta série, Vivendo o Sobrenatural, nós vamos trabalhar a última lição que nós podemos aqui aprender. O sobrenatural é não desistir. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso de número 1. Por favor, abra sua Bíblia e deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos meditar no capítulo de número 4 hoje, tá bom? Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1, nos diz: Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é porque é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servo de vocês por causa de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimamos. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus Cristo, para que também a vida dele se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei e por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando, se torne abundante em ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Na medida em que não olhamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Ó Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, ó Deus, porque nós, vasos de barro, carregamos esse tesouro dentro de nós. E, ó Pai, nós queremos agora, como instrumentos do Senhor, sermos usados para o louvor da Tua glória e para a manifestação e glória do Teu santo e poderoso nome. Por isso, fale-nos assim, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Deixe sua Bíblia aberta, como nós temos caminhado durante essas quintas-feiras, temos caminhado expondo aqui a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então eu peço que você deixe sua Bíblia aberta no capítulo de número 4, porque esta será a nossa meditação essa noite. Meus irmãos, Paulo, quando escreveu a segunda carta
a sua segunda carta aos Coríntios, ele vai falar um pouquinho sobre perseguição lá no capítulo de número 1, e aqui ele retoma o assunto. Paulo ainda que está tentando e procurando se defender dos seus acusadores. E na sua defesa, Paulo apresenta o glorioso ministério do Evangelho. O que Paulo coloca aqui no capítulo de número 4, ele começa a narrar logo do verso de número 1, não é outra coisa, senão o ministério do Evangelho, aquilo que Deus deixou à nossa disposição, aquilo que Ele deixou para cada um de nós. Paulo apresenta o glorioso ministério da nova aliança, um ministério que oferece às pessoas vida, o Evangelho que oferece salvação, justificação, e tem um poder para transformar realidades. O Evangelho é isso. O Evangelho não é simplesmente uma boa nova, uma boa notícia. O Evangelho é o poder de Deus para transformar aquele que está caído. O Evangelho não é produto da mente do homem. O Evangelho é uma revelação direta de Deus. A sua origem não está aqui na terra. Embora homens e mulheres tenham escrito alguns textos e algumas partes das Escrituras, o Evangelho, ele não é terreno. O Evangelho é do céu. A sua oferta é graciosa, o seu poder é irresistível, sua evidência é clara. Paulo vai destacar aqui alguns pontos importantes acerca deste Evangelho. E eu listei alguns pontos aqui, alguns apontamentos nessa mensagem essa noite. E como é uma exposição da segunda carta de Paulo, nós vamos caminhar até onde o tempo der. Pode ser assim, gente? Amém? Então vamos lá. Primeira lição que Paulo vai nos dar é que o Evangelho é concebido pela misericórdia de Deus e não por mérito humano. Venha comigo e veja aí no verso de número 1 o que ele diz. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita. Paulo foi implacável perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Ele ameaçava os cristãos, consentiu na morte do primeiro mártir da igreja, Estevão. Ele não buscava a Cristo, mas Cristo buscou. Irmãos, só aqui já dá uma mensagem para nós. Paulo não estava interessado em Cristo, mas Cristo estava interessado em Paulo. Já viu gente assim que não está interessado? Ele não quer saber de igreja. Ele não quer que ore por ele. Ele não quer que você o convide. E quando você fala assim, eu vou colocar a sua vida diante de Deus, eu falo, não, nem precisa fazer isso, não perca o seu tempo. É desses que Jesus gosta, meu irmão. São os improváveis, são aqueles que aos nossos olhos é impossível, mas que aos olhos de Jesus ele está dizendo, sabe de nada, inocente, daqui a pouco vai estar me servindo aí com alegria. Cristo buscou o apóstolo Paulo, transformou, capacitou, comissionou, e agora Paulo se torna ministro de uma nova aliança, ou seja, ministro do Evangelho. Paulo queria destruir a igreja, mas tornou-se o seu maior bandeirante. Mas antes da sua conversão, ele assolou a igreja. Mas depois da sua conversão, ele transformou-se num dos maiores plantadores de igreja de toda a história. Jesus aqui, é isso que ele revela para nós, Jesus demonstrou a Paulo a sua misericórdia. E eu já falei isso para vocês aqui, mas é sempre bom lembrar, não é? Qual a diferença de graça para misericórdia? Vocês lembram? Vamos lá. Graça, Deus te dá o que você não merece. Misericórdia, Deus não te dá aquilo que você merece. Deus nos salvou, isso é graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é o dom de Deus. Paulo vai escrever lá a sua carta aos Efésios, capítulo 2. Portanto, o Evangelho é de graça, é um presente, é algo oferecido a nós. A nova aliança é nos oferecido gratuitamente no amado.
Todavia, Paulo está dizendo o seguinte: eu não só obtive graça da parte de Deus, eu também obtive misericórdia, porque eu era perseguidor, eu era insolente, eu maltratava os cristãos, mas Deus, por sua graça e por sua misericórdia, não aplicou à minha vida o peso do meu pecado. É isso que Ele faz conosco, meus irmãos. Não acho que você era melhor do que Paulo. Todos nós estávamos na mesma condição. Todos nós estávamos caídos. Todos nós andávamos errantes. Todos nós, criados ou não na igreja, filho de crente ou filho de não crente, todos nós estávamos sendo alvos da ira de Deus, mas em Cristo obtivemos misericórdia. Jesus transformou a nossa vida. E a palavra misericórdia aqui está indicando exatamente a remoção apaixonada de toda a nossa miséria e toda a nossa culpabilidade. Portanto, o ponto importante acerca do evangelho que Paulo estava pregando é que, em primeiro lugar, que ele foi concebido pela misericórdia, não por mérito. Ninguém que ao chegar próximo de Deus diz: eu contribuí para esse processo. Não acho que foi você que foi até Deus, foi Deus quem interveio na sua história. Foi Deus quem colocou a mão lá no lamaçal de pecado e te arrancou de lá. Foi Deus que te salvou eficazmente. Foi Ele quem revelou de maneira eficaz a graça. E por isso você e eu, homens caídos e corruptos e pecadores, nos rendemos à graça e o poder do Senhor Jesus. João vai falar: nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Paulo ainda vai listar em segundo lugar sobre o evangelho, é que esse evangelho nos dá forças para enfrentar o sofrimento. O que nos faz continuar na caminhada cristã? O que deve ser a grande força propulsora da nossa caminhada rumo às mansões celestiais? Não é a bênção que você recebe, não são os milagres que vêm sobre a sua vida, é o poder do evangelho. Nós continuamos e não arredamos o pé, porque cremos que aquele que prometeu é fiel para poder cumprir. Paulo vai dizer ainda no verso de número 1, a parte B, dizendo o seguinte: nós não desfalecemos. A palavra grega aqui para desfalecer significa perder a coragem, desanimar. Denota aqui a ideia de um covarde, daquele que tem um coração mole. Ou seja, meus irmãos, aquele que toma e coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Então Paulo está dizendo o seguinte: nós, aqueles que fomos alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus, agora nós não olhamos para trás, nós não desfalecemos, nós não somos covardes, aqueles que retrocedem, nós não temos um coração mole, no que diz respeito ao seguinte: não é qualquer coisa que abala um servo de Deus. Portanto, se muita coisa está abalando a sua vida no processo de caminhada com Deus, avalie o seu coração. Simon Kistlerman, um dos grandes comentaristas bíblicos, diz que o verbo não tem a ver com fadiga física, tem a ver com cansaço espiritual. E vida cristã é assim mesmo. Às vezes cansa, e cansa talvez não o corpo, mas o espírito. Porque esse negócio de ficar orando, não é possível. Depois de uma noite abençoada, depois de um domingo do derramar do fluir do Espírito Santo, depois de um culto maravilhoso de conversão, de gente entregando a vida para Jesus, segunda-feira eu vou ter descanso. E aí a gente vê que não tem. E aí a gente vê que segunda-feira pela manhã o diabo já está lá batendo na nossa porta, querendo arrancar aquilo que Deus plantou. Então é esse cansaço espiritual mesmo, mas Paulo está dizendo que é a força do evangelho, é a verdade de Deus que nos dá força para levantar na segunda-feira pela manhã e dizer: pode vir, porque o que recebi na noite anterior é combustível para eu poder caminhar a semana inteira. O evangelho, ela é a melhor notícia que já ecoou no mundo, mas também é a que enfrenta a maior resistência e oposição. Tem gente, eu não entendo isso. Tem gente que fala: ai pastor, mas agora que eu estou firmando,
É agora que eu estou conseguindo andar, é agora que eu estou conseguindo levantar para orar, é agora que acontece isso. Ué, é isso mesmo. Ou você esperou que o diabo ia sentar do seu lado e bater a palma para você e falar, olha, quer uma ajudinha? É lógico que não. As oposições vêm. As oposições se levantam. E é por isso que Paulo está falando da misericórdia, é por isso que ele está falando que nós não desfalecemos. Porque não é diante das dificuldades, da fadiga, do cansaço, é diante da realidade que vivemos. O Evangelho é a palavra de Deus e dele nós não abrimos mão. E diante de qualquer oposição, diante de qualquer resistência, diante de qualquer cansaço carnal, Paulo enfrenta toda sorte de sofrimento. E ele enfrentou perseguição, rejeição, oposição, abandono, apedrejamento, açoites, prisões, acusações, naufrágio, a própria morte. E todos esses sofrimentos, além da preocupação que ele tinha pelas igrejas, além de tudo isso que vinha, ele ainda tinha tempo a pensar nos outros. Isto é o Evangelho. Paulo jamais desistiu de pregar, porque esse é um privilégio glorioso que nem os próprios anjos tiveram. Portanto, ele disse, eu sou um privilegiado, eu não posso arredar o pé, eu não posso olhar para trás, eu não posso desistir daquilo de tão precioso que Deus colocou na minha mão. Talvez não está sendo muito bom para você ouvir isso, né? Porque caminhar no Evangelho é tribulação, é dificuldade, é luta. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, reclama com ele. Mas ele ainda continua dizendo que o Evangelho nos capacita a sermos íntegros diante da nossa pregação. Verso de número 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, não adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendando a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mais uma vez, um comentarista bíblico, ele vai dizer que Paulo, em sua defesa, não é combativo, e sim positivo. O que isso significa? Ele fala sobre a sua situação de vida, não sobre os seus adversários. Extraordinário isso aqui. Paulo não está preocupado com quem está nivelando o evangelho para baixo. Paulo está preocupado com ele mesmo. Meus irmãos, a gente precisa se preocupar muito mais com o nosso umbigo do que com o que os outros estão fazendo. Não é raro eu ouvir coisas tipo como essa dentro da igreja, tá? Irmão, o que você está fazendo aí é errado, não faça isso, não é bom para você. Ué, pastor, você está falando comigo, mas e o outro lá que está fazendo a mesma coisa? O senhor não falou nada com ele? O que ele está fazendo? Em vez de ele olhar para a sua própria consciência, em vez de ele olhar para o seu próprio crescimento espiritual, para o seu próprio amadurecimento espiritual, ele está preocupado com o outro que não está sendo disciplinado da mesma forma. Quando você olha para o outro, para o pecado do outro, e quer se nivelar com o outro, sabe o que você faz? Você se nivela por baixo. Você se nivela por baixo. Não é porque o outro rouba que você tem que roubar também. Não é porque o outro mente que você tem que mentir também. Não é porque, não é, a questão não é o outro, a questão é quem eu sou. E Paulo está dizendo isso aqui. Ele não é combativo, ele é positivo. Ele não fala da situação da vida, ele fala da situação da sua própria vida e não dos seus adversários. Embora ele estivesse recebendo ataques, embora ele estivesse recebendo ainda oposições, ele está olhando para si mesmo. Quem põe a mão no arado, quem se dispõe a fazer a obra de Deus, não tem tempo para ficar olhando para a vida dos outros. Se você está perdendo o seu tempo olhando para a vida do outro, que está fazendo, que está acontecendo, que está fazendo, que está agindo, isso é sinal que você está com muito tempo livre. Procure algo que fazer. Posso ouvir um amém? Amém. O cristão verdadeiro, ele vive na luz. Os falsos obreiros, declarados por Paulo aqui, eles estavam invadindo a igreja de Corinto e fazendo oposição a Paulo. Estavam vindo e falando, olha,
Paulo falou, está tudo errado. E eles vinham sorrateiramente. Eles vinham buscando promoção pessoal e não a glória de Cristo. Eles estavam interessados no dinheiro do povo e não na salvação do povo. Eles estavam envolvidos em densas trevas de engano e não na refulgente luz da verdade. Eles buscavam resultado e não fidelidade. E PA, vem comigo aqui essa noite aqui, ó. Isso é muito importante para você. Como você consegue diagnosticar um falso profeta? Como eu sei que alguém é um falso profeta? Como que eu sei que a mensagem que o profeta fala é isso? Ouça bem, o falso profeta, ele não é diagnosticado pela sua profecia, por aquilo que a profecia se cumpre ou não. Ele não é diagnosticado por isso. Mas qual é o teor da sua profecia? Porque Paulo está nos alertando aqui que aquele que pregava o falso evangelho, que se infiltrava na igreja, ele tinha um único propósito: atrair as pessoas para si mesmo. Ele não estava interessado em salvação, ele estava interessado no bolso. Portanto, cuidado. Cuidado em pessoas que te cercam. Cuidado com pessoas que vêm com palavras fáceis, belas, bonitas, mas não está interessado em você, está interessado naquilo que você pode produzir. Isso é um falso profeta. O falso profeta não olha para quem você é, olha para a lã que você produz. O falso profeta não quer levar verdade de Deus ao seu coração, ele quer massagear o seu ego para trazer você para ele, para te manter no cabresto. Ano que vem é ano de eleição, né? E fique tranquilo, essa igreja não tem voto de cabresto. Você é livre para votar em quem você quiser. Com consciência cristã e debaixo de oração. Gente que busca resultado, não fidelidade. Muitas vezes, nós, pastores, vamos precisar comprometer os resultados em detrimento da fidelidade. Pegou? Porque se nós formos olhar só para os resultados, nós vamos automaticamente comprometer a fidelidade. Isso chama pragmatismo. Não importa o que a Bíblia diz, importa o que dá resultado. Por isso que não é raro nós olharmos pessoas dizendo assim, olha, o culto foi uma bênção. Por quê? Porque a igreja estava cheia. Igreja cheia é resultado de bênção de Deus? Quando foi? Aquele homem é um homem de Deus, porque você viu quantas pessoas seguem ele no Instagram? Você viu o tamanho da igreja dele? Ele é um homem de Deus. Quem disse que isso que é um resultado? Eu conheço extraordinários homens de Deus, pastores de 15 pessoas, homens diante de Deus, conhecedores profundos da palavra de Deus, que nunca foram homens de eloquência ou de proeminência na nossa cidade. Paulo está dizendo o seguinte, olha, cuidado, porque tem muita gente buscando resultado, não fidelidade. O evangelho não tem nada a ver com resultado, tem a ver com fidelidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando eu venho pregar aqui para vocês, eu prego o evangelho de Deus, que é poder. Eu semeio a semente, eu colho, eu vou lá, eu rego, eu cuido da melhor forma possível. Mas eu entendo que quem vai dar o crescimento no devido tempo é Deus, não sou eu. Eu não sou o Espírito Santo. Há um escritor, Ray Stedman, diz que nos dias de Paulo havia homens que achavam ser necessários produzir resultados visíveis e instantâneos a fim de parecerem bem-sucedidos em seus ministérios. A Billy Graham falava, né, que a escritura ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E parece que a gente está lendo coisa para hoje, né? A carta de Paulo aos Coríntios foi escrita há quantos anos atrás? O cristão verdadeiro, meus irmãos, ele não usa truques para pregar a palavra.
Os falsos mestres em Corinto, eles usavam as astúcias, os truques, eles usavam atrativos enganosos para atrair pessoas. Esses falsos mestres estavam imitando a astúcia da serpente que enganou Eva no Éden. A palavra grega para astúcia aparece 5 vezes no Novo Testamento. Aqui e em mais 4 lugares. E todas elas está ligada, está conectada a pecado. Todas elas estão conectadas a falsos mestres, tentando destilar veneno, promovendo a morte espiritual na igreja de Cristo. Portanto, eu não sou contra usar meios, eu não sou contra isso. Nós temos aqui um púlpito bonito, nós temos microfones, nós temos uma parede, 2 telas, nós temos uma iluminação bonita. Não é isso que eu estou falando, não é sobre isso. É quando eu começo a trazer a verdade do Evangelho e quando eu começo a corromper a verdade. E se tem uma coisa que nos iguala ao diabo, é quando a gente pega e prega meias verdades. Porque quando a serpente, lá no Éden, chegou para Eva, ele não disse assim: mas não foi assim que Deus disse? De toda a árvore do jardim você poderá comer livremente? Então por que você não pode comer dessa? De fato foi isso que Deus disse. Mas a própria Eva disse: sim, Deus disse isso. De todas eu poderia comer livremente, menos de uma. Exatamente desta que você está me oferecendo. Portanto, é quando a gente pega o Evangelho e corrompe o Evangelho. E muitas vezes, olha bem para mim aqui, muitas vezes nós corrompemos o Evangelho, não é para a glória de Deus, mas para agradar o nosso próprio coração. Estes falsos mestres, astuciamente, usavam manobras psicológicas. Gente, é uma carta escrita quase 2000 anos atrás. Táticas impressionantes, apelos emocionais para seduzir as pessoas com a sua falsa mensagem. Só faltou aqui Paulo falar assim: cuidado com o pregador coaching. Só faltou isso. O cristão verdadeiro, meus irmãos, ele não adultera a palavra para ganhar ouvintes. E a palavra que adulterar, dolo no grego, só é encontrado aqui. Ou seja, é empregado com respeito à diluição. É quando, deixa eu tentar explicar isso para vocês. É quando eles pegavam um vinho puro, de excelente qualidade, e misturava com água. Entendeu? Diluía. Mas é vinho, mas não é só vinho. Tem coisa ali no meio, sabe? É o café que a gente toma aí, por isso que faz tanto mal para nós. Você acha que você toma café 100% arábico? Nunca, gente, jamais. Tem pedaço de pau ali no meio, tem tudo. Os falsos mestres, com massacres espirituais, eles estavam adulterando a palavra de Deus, misturando com a ideia, sabe? O evangelho é esse, mas deixa eu colocar um negocinho aqui, eu vou oferecer com a misturinha. É evangelho, mas tem algo ali, tem um sabor diferente. Eu estou vendo a cor do evangelho, a textura do evangelho, mas tem um gosto diferente, tem algo diferente aí no meio. Hoje muitos pregadores estão adulterando a palavra de Deus, pregando ao povo aquilo que ele quer ouvir e não aquilo que ele precisa ouvir. Estão diluindo a doutrina. Com o quê? Com tradição humana, que exigem o que Deus não ordena e que proíbe o que Deus não rejeita. O ministério de Paulo tem como alvo a manifestação da verdade. Vem comigo, verso de número 2. Então Paulo está dizendo pelo contrário e tal, e assim pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos à presença de Deus. Verdade como tal, revelada por Jesus Cristo, é tão universal e essencial para a vida humana que não há necessidade de experiências psicológicas para elevá-lo, para torná-la mais eficiente, mais atrativa. IPA, no dia em que nós tivemos que trazer atrativos, misturar o evangelho
o evangelho deixou de ser suficiente. Aliás, eu não sou contra nada disso, tá? Eu não sou contra nós amanhã comprarmos um outro terreno, construirmos uma outra igreja e termos lá um parque de diversões enorme para o nosso ministério infantil. Maravilhoso, tem problema nenhum isso. Mas não, nós não podemos ter isso para poder competir com o shopping. Olha, vamos fazer isso aqui, porque senão vai todo mundo para o shopping domingo. Então é uma forma da gente atrair. Não. Retiro espiritual. Não sou contra retiro espiritual, mas no dia que nós tivermos que fazer retiro espiritual com medo dos nossos jovens ir pular carnaval, está tudo errado. Está tudo errado. Eu não acho que o retiro espiritual ele é uma perda de tempo em si. Não, nada disso. Mas eu preciso entender que o evangelho que pregamos é suficiente. E sabe, eu posso dizer algo. A gente pode ter o melhor parque de recreação, a gente pode ter a melhor estrutura possível, a gente pode ter o melhor aparato de qualquer show por aí. Sabe o que faz a diferença entre o que você está vivendo aqui para aqueles que estão lá fora? É que aqui tem a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que faz toda a diferença. Espírito Santo faz a coxinha da cantina ficar mais gostosa e te emagrecer ainda, meu irmão. O que nós temos? Eu já falei, conversando isso com as líderes do nosso ministério infantil, eu falei, meninas, não caiam nessa. Não caiam nessa de criar muitos atrativos e tal. A gente faz tudo o que tem que fazer, mas com um propósito, mas não querendo competir com ninguém. Porque se a gente for competir, a gente perde. Porque tem muito lugar aí com melhor som, com melhores cadeiras, com ambiente, com pregadores bem melhores, que vão falar coisa muito melhor que você quer ouvir. Portanto, nós não estamos interessados nisso. Porque nosso interesse não é ser popular, o nosso interesse é ser fiel. É isso que Paulo está dizendo aqui. O meu compromisso não é outro, senão com a verdade de Deus. E no dia que nós comprometermos a verdade, e mais uma vez eu vou falar, isso não tem nada a ver com cor de parede. No dia que nós comprometermos a verdade com técnicas e com malabarismos e para atrair gente, nós vamos estar andando na contramão da vontade de Deus. O culto é muito simples. O culto não é para agradar você, o culto não é para me agradar, o culto é para a glória de Deus. Portanto, se Deus for glorificado através dos seus lábios e através da minha pregação, nós cumprimos o nosso propósito essa noite. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia! E Paulo nos adverte no verso 3 e verso 4. Ele nos adverte sobre oposição. E ele está dizendo, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para aqueles que se perdem que ele está encoberto. E aí Paulo coloca um peso um tanto quanto difícil para nós. Porque a realidade que Paulo está nos mostrando aqui não é outra senão o evangelho que salva é o mesmo que condena. Guarda isso. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não de todos os homens, mas daqueles que creem. Olha o que Paulo vai escrever em Romanos 1, verso 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, quanto também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O evangelho de fato é o poder de Deus para a salvação, mas há uma condição. O evangelho é o poder de Deus para salvar, pastor? É poder de Deus para salvar, mas salva aquele que crê. Os que rejeitam o evangelho estão debaixo da condenação do evangelho. Para alguns, cheiro de vida, para outros,
aroma de morte. Então, o mesmo evangelho que salva é o mesmo que condena, tá? Cuidado com isso. O evangelho, ele tem um poder intrínseco, é um poder dentro dele mesmo. O evangelho, ele não depende da resposta de alguém que ouve para manifestar-se poderoso. O evangelho, ele tem poder nele mesmo, meus irmãos. O pastor pregou meia hora, 40 minutos, 1 hora, ninguém se converteu, não houve uma boa resposta ao evangelho. Que evangelho fraco é esse? E tem muita gente achando aí, né? Vamos fazer uma oração forte para aquele irmão? Meu irmão, o evangelho, ele não é poderoso porque alguém levanta a mão e vem à frente. O evangelho não é poderoso porque alguém fala assim, não. O evangelho, ele é poderoso porque, independente de você achar que é certo ou errado, independente de você gostar ou não, o evangelho é poderoso porque ele é a verdade de Deus para nós. O evangelho não precisa da sua resposta, ele não precisa da minha resposta, ele é poder de Deus. Acabou. Você respondendo sim ou não, o evangelho continua sendo poder de Deus. Assim como você acreditando em Deus ou não, Ele continua sentado no trono, governando todas as coisas. E aí Paulo vai falar, onde tem um problema então? É no diabo, que coloca na mente dos tribulados aí, na mente daqueles que ouvem. E Paulo vai falar, o Deus deste século, no verso de número 4. E o que é Deus desse século? O Deus desse século é toda aquela massa de pensamentos, de opiniões, de máximas, de especulações, sabe? Junta isso tudo dentro de um balaio só, é isso tudo aí. Todas essas ideologias, é isso. O Deus desse século são todas essas opiniões que tem lá fora, que muitas vezes são aquelas que contrapõem a verdade de Deus. Meu irmão, o diabo não dorme, não tira férias, ele não descansa, ele age dioturnamente buscando atrapalhar a obra da evangelização. Ele age não nas emoções, ele age na mente. Olha o que Paulo vai falar no verso de número 4. Mas o Deus desse século, deste mundo, cegou o que, meus irmãos? O entendimento. Satanás não age nas emoções, ele age na mente. Ele age obscurecendo a verdade do evangelho. Ele torna o evangelho não compreensível para os incrédulos. Eu não estou entendendo. Uma vez, muito tempo atrás, alguém veio à igreja e quando saiu do culto, saiu bravo e tal, e é um visitante, e eu fui atrás e não consegui, não queria falar comigo. Depois, algumas semanas depois, eu fiquei sabendo o que tinha acontecido. Falei, será que eu falei alguma coisa que o aborreceu? O que houve? E falou, não, saiu bravo aqui. Por quê? Porque primeira vez que ele veio à igreja, e que igreja fofoqueira, contou toda a minha vida para esse pastor, porque tudo que ele pregou foi para mim. Nunca mais eu piso nesse lugar. Corinto, muitos se recusavam a aceitar o evangelho. Por quê? Porque esse evangelho estava encoberto. E de fato o diabo faz isso. Ele encobre. Mas a causa disso não se acha no próprio evangelho. Não é o próprio evangelho quem obscurece. Ele é suficientemente claro. E nem Cristo. Mas aqueles que rejeitaram a mensagem de Cristo, do evangelho, é porque o diabo obscureceu a visão. Por isso, meus irmãos, nós oramos. Tem muita gente que acha assim, mas o homem não tem vontade. A nossa doutrina reformada diz que o homem não tem vontade. E por que então eu tenho que orar? Porque exatamente por isso, meu irmão. Porque se ele não tem vontade, você ora para quem dá vontade para ele crer. Você ora para um Deus que pode todas as coisas. Amém, meus irmãos?
Meus irmãos, William McDowell ilustra essa verdade dizendo que no nosso universo físico, o sol ele continua brilhando. Você pode, nesse tempo frio, nesse tempo que a gente acorda e não consegue ver nem a rua próxima à nossa casa, tão encoberto que está, você fala, mas cadê o sol? O sol não apareceu hoje? Apareceu. Ele está lá, no mesmo lugar que ele sempre esteve, porém que há nuvens densas o encobrindo, impedindo que a gente receba o seu calor. Esta, muitas vezes, é a dificuldade na proclamação do Evangelho. É porque nós pregamos o Evangelho é poderoso, ele continua sendo o poder de Deus para libertar e transformar vidas, mas o diabo está com as suas nuvens densas encobrindo a visão. Irmãos, em nome de Jesus, vamos orar mais, para que Deus nos dê condições de termos um grande ventilador para afastarmos todas essas nuvens densas que impedem aqueles que são de Jesus não reconhecerem como Senhor. Isso pode ser orgulho, isso pode ser tantas coisas, mas Paulo está dizendo, o problema nunca foi o Evangelho, porque o Evangelho, ele é poderoso. Ele é poder de Deus para transformar realidades, ele é poder de Deus para transformar vidas. Os que estão perdidos não são capazes de entender a mensagem do Evangelho, porque Satanás vem e os mantém em trevas. Portanto, nós precisamos pregar o Evangelho, mas não simplesmente o Evangelho pelo Evangelho, mas debaixo da autoridade do Espírito Santo. Quem quebra os grilhões, quem despedaça o jugo, quem faz o Evangelho claro, é a ação do Espírito Santo. Martim Lutero disse que Evangelho sem unção endurece o coração. Portanto, mais do que um Evangelho puro, cristalino, verdadeiro, nós precisamos proclamar esse Evangelho na força, no poder e no vigor do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem age. Ele é quem faz. Ele é quem muda a mente. Ele é quem toca no coração. Ele é quem arranca o coração de pedra e põe um coração de carne. É Ele quem nos faz ouvir a voz do Evangelho. Quem nós somos nesse processo todo? Paulo vai falar também. Sabe quem sou eu e você nesse processo todo? Vasos. Vasos de quê? De barro. Não é isso que a sua Bíblia está dizendo? Nesse processo de proclamação, quem é você? Vaso. Se encostar, deu um trancozinho, trinca. Trata com carinho, porque senão, se deixar cair, já era. Quem somos eu e você? Pessoas, seres humanos, frágeis, pecadores, caídos. Por isso o poder não está aqui, nessa roupa. Não está nesse púlpito. Nem nos instrumentos que eu uso, nem no título que me precede. O poder está sobre aquilo que eu proclamo. Aquilo que está dentro de mim, aquilo que eu carrego. Portanto, o tesouro valioso está dentro do vaso. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, diz o apóstolo Paulo, para que se veja a excelência do poder que provém de Deus e não de nós. Irmãos, eu e você somos frágeis, somos limitados, mas quando nós abraçamos o Evangelho como verdade de Deus, como padrão de Deus para a nossa vida, continuaremos frágeis, continuaremos débeis, mas carregaremos dentro de nós um valor inigualável. O tesouro valioso que nós carregamos é a proclamação fiel e verdadeira do Evangelho de Cristo Jesus. Quem somos nós na fila do pão? Eu vou pregar porque eu sou pastor. Eu vou pregar porque eu tenho um título antes de mim, porque eu fiz 4, 5 anos, fiz pós, nada, tem nada disso.
continuo sendo barro, assim como você, frágil, assim como você. Qual é a diferença? É aquilo que eu carrego. Temos, porém, em nós, vasos de barros, um precioso valor. Quando nós, como igreja, anunciamos o Evangelho, nós não somos melhores do que ninguém. Nós simplesmente carregamos algo que transcende aquilo que somos. O Evangelho é o poder de Deus. Então, quando alguém for curado, não fala assim, eu orei e a pessoa foi curada. Não, você não faz nada. Quando alguém vier à frente, entregando a vida para Jesus, não fala assim, eu fui lá e preguei, ainda foi através da minha pregação, fui lá e eu faço mesmo, tá? Eu fui lá e fiz o apelo, a pessoa, não, nada disso. Ei, desmonta isso. Somos vasos de barro. O poder não está na gente. O poder está dentro de nós. É aquilo que a gente carrega que é poderoso. É aquele que está dentro de nós que é poderoso. É a evidência de Cristo que transforma a realidade. O poder não está na minha palavra. O poder está na proclamação da única e verdadeira palavra. Aquela palavra que transforma vidas, que transforma realidades, que muda situações. Eis o poder da palavra. Quanto a mim e você, até o final da nossa vida, barro, frágil, difícil de lidar. Mas o que está dentro de nós, se for o Evangelho, é poder de Deus para transformar realidades. Olhe menos para você e mais para aquilo que você está carregando. Às vezes você está perdendo muito tempo olhando para você e perdendo a oportunidade de carregar coisas importantes. O palco, ele revela só o nosso esforço. O palco, ele revela só o nosso dom, o nosso talento. O altar, ele revela a nossa vida. Qual é a diferença de altar para palco? É essa. Porque no palco, as pessoas só se projetam, mostram o seu talento. Enquanto no altar, não tem talento. No altar, ele tem que mostrar a vida. E aí o altar evidencia a sua vida. Quem você é diante de Deus. Não é o que você veste, mas é o que você carrega. Se preocupe mais com o que você carrega do que com o que você veste.